Glória a Deus, amém? Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu gostaria de deixar esse versículo de Hebreus 4:13, que diz assim: nada, presta atenção, nada, em toda a criação, nada está oculto aos olhos de Deus. Aí ele diz, o escritor diz assim: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de quem havemos de prestar contas. Aqui há duas coisas que eu gostaria que você meditasse e aprendesse com a palavra. Primeiro, nada está oculto e tudo está exposto. O Senhor, Ele conhece todo o nosso coração. Ele conhece o nosso falar, Ele conhece o nosso pensar. E a palavra diz assim que Ele sabe os intentos do nosso coração. Ele nos conhece. Só que aí, isso nós sabemos, temos que meditar nisso. Só que há outro porém. Aqui diz que um dia nós, a esse Deus que nos conhece tudo, um dia nós devemos o quê? Prestar contas. Quem já foi ou é funcionário de alguma empresa, ou tem compromissos ministeriais, né? Qual é a base de alguém que tem uma responsabilidade? É prestar conta, né? Aquele que acha que não tem que prestar conta a nada e a ninguém, ele está se ausentando das suas responsabilidades. Ele está se ausentando dos seus compromissos, ele está se retirando daquilo que lhe foi designado. E eu gostaria de ministrar vocês, dentro desse contexto, sobre, assim como Deus nos vê em tudo, sobre nós vermos Deus. Eu estava louvando um louvor que fala sobre isso. Será que nós temos enxergado Deus em todas as coisas? Será que nós temos enxergado Deus na nossa vida? Como é que está sendo as nossas reações? Diante a pandemia, diante disso, diante aquilo? Minha pergunta para vocês é: até que ponto vocês conseguem enxergar que Deus está nesse negócio? Até que ponto, que nível vocês conseguem entender o propósito de Deus? Qual o nível do seu entendimento de você poder enxergar a vontade de Deus de você passar pelas coisas que você está passando? Até que nível você consegue entender isso? Até que ponto você consegue... E eu estava meditando sobre ver Deus. Poucas pessoas viram Deus. Moisés, a palavra diz que ele via Deus face a face. Quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Ele via a glória de Deus. Ele via o resplendor de Deus. Poucos na Bíblia tiveram essa experiência, porque Deus é tão maravilhoso e ele brilha como o sol. É quase que impossível olhar a Deus pela santidade de Deus. Agora, nós, seres humanos, mas filhos de Deus, temos também algumas oportunidades dentro dessa palavra de enxergar a relação de Deus com o homem com Deus. E nós fazemos parte de um ministério de louvor, de dança, de louvor, de adoração, de intimidade, de proximidade. Nós fazemos parte de um ministério de, sabe, de realmente estarmos próximos de Deus, de sermos o corpo de Cristo manifestado. Porque a gente mais se manifesta com o corpo do que com a voz. Então, a gente precisa enxergar Deus. Enxergar Deus é três coisas. Primeiro, enxergar Deus em todas as coisas é você reconhecer Deus em tudo.
nós temos que reconhecer que Deus está nessas coisas, nesses projetos, nas coisas da sua vida. Você precisa reconhecer. Para você falar, não, Deus está aqui. Pô, eu estou passando essa luta, essa dificuldade. Nossa, Deus está nesse projeto. Eu não estou sozinho. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade financeira tremenda. Deus está nesse projeto. Você não está sozinho. Deus quer te ensinar sobre gestão financeira, sobre oportunidades, sobre trabalho. Talvez você não está reconhecendo Deus nessa dificuldade. Ah, mas eu estou passando uma enfermidade, né? Que eu não entendo. Por que eu estou passando por isso? Oh, da onde veio isso? Ei, você precisa reconhecer. Quando você reconhecer que Deus está nisso, as coisas mudam. O modo de você enxergar as coisas mudam. Porque você reconhece. Sabe quando você olha alguém, você anda na rua, no shopping, vai? Você vê centenas de pessoas ali passeando. E você não conhece a grande maioria. Mas, de repente, você, no meio da multidão, ali andando, só comendo, você vê uma pessoa que você conhece. Ou é da igreja, alguém que estudou com você, ou alguém famoso que você vê na internet. Sei lá, uma pessoa. Você olha todo mundo. Quando você bate, opa, eu conheço. Claro que já aconteceu. Não é que você conhece. Você reconhece. Você reconhece. E andar com Deus é reconhecer Ele em todas as coisas. É você poder reconhecer que Ele está em todas as áreas da sua vida. Ontem, lá na Globo, eu vi Deus. Eu vi Deus na repórter, que os olhos dela brilhavam. Eu vi Deus nos repórteres lá no estúdio. Eles se alegraram. Eu vi Deus nos nossos depoimentos. Tudo que a gente queria falar, a gente falou. Eu reconheço que Deus está querendo ministrar, falar. Isso é ver Deus. Ver não é você ver a imagem, como a religião colocou lá, Jesus de olho verde, de cabelão, parece um ator de Hollywood. E ele é bem mais lindo que o ator de Hollywood. Né? A Bíblia diz que ele não tinha aparência de formosura, mas para mim, Deus ele é lindo. Agora, ver Deus é você reconhecer. E quando você não reconhece, ele passa a ser uma pessoa estranha. Alguém já te cumprimentou lá no shopping de novo? E falou, oi, tudo bem, você? Não conheço, não, quem é essa pessoa? Só que é uma pessoa, talvez, que foi uma amiga, foi uma pessoa, só que você não reconhece mais. Mas depois vem uma vaga lembrança. Reconhecer também, em segundo lugar, é entender. Eu reconheço e quando eu vejo, Deus é você entender Deus. Como nós vamos entender Deus? Difícil, né? Só que nas nossas limitações nós temos que aprender a entender. Entender o tempo, entender o propósito, entender os motivos. E nós temos que perguntar para Deus. Agora, a gente precisa ver Deus. Porque o nosso Deus, ele é invisível. É o Deus invisível. Não se tem estátua. Não se cria lá o Deus Todo-Poderoso e não tem. O nosso Deus é invisível. A gente vê ele quando a gente reconhece, quando a gente começa a entender. Ou seja, compreender. Amadurecer. Às vezes tem pessoas que têm 10, 5, 10, 20 anos de igreja. E não amadurecem em ver Deus as coisas. Continuam murmurando, reclamando das mesmas coisas. Já está na hora de você entender um pouco mais desse Deus. Quer entender Deus? Leia um pouco mais da palavra dele. Você vai começar a entender um pouco como Deus age. Eu já vi pessoas criticando Deus porque Jó
passou pelo que passou. Pô, Deus é maldoso. Eu já vi pessoas falando mal de Deus porque matou toda a humanidade, deixou só Noé. Ah, mas Deus fez isso. Deus matou só... Por quê? E começa e critica Deus. Por quê? Porque não entende Deus. Não entende. Eu já vi Deus reclamar, gente falar, não, mas pô, Deus perdoou logo aquela prostituta que acabava com o casamento, que destruía tudo. Você precisa entender mais o que é o amor de Deus. Aí você vai ver Deus. E ver Deus é reconhecer, é entender e é enxergar. Enxergar com que olhos? Com os olhos da fé. Começa a enxergar Deus. Como? Com os olhos da fé. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, vou dar assim uma coisa prática para ser mais rápido. Enxergue, veja Deus em todos os detalhes. Sabe o que é detalhe? É uma coisinha. Aí bati minha canela. É Deus. Ah, mas eu vou virar espiritualista. Não. Tudo na minha vida está na mão de Deus. Minha filha caiu esses dias, bateu o dente, afundou um pouco o dentinho. Foi Deus. Eu me aproximei mais dela. Eu tenho que enxergar que todos os detalhes estão na mão de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara nisso. Ah, mas não cai uma flor da árvore senão a vontade de Deus. É, porque Deus é detalhista. E se você se deixar ser formado por Deus, nos detalhes, você vai ver Deus. Ver Deus. Primeiro nos detalhes. Segundo, veja Deus em todos os momentos, no tempo. Hoje de manhã, Deus nos deu essa manhã. Ontem à noite, Deus está no tempo. Deus é dono do tempo. O tempo pertence a Deus. Ontem eu estava gravando e entrar ao vivo na Globo, milhões de pessoas. O que começou a acontecer? Bum! Caiu uma chuva. Eu falei, meu Deus, e a repórter, todo mundo se escondendo. Ela falou, e agora? Eu falei, vai parar essa chuva. Eu sei, a gente já fez um flash mob já. Deus parou bem na hora da gravação. Queridos, o link atrasou, era para ser 10h40, começou 11h15, por aí. E 10h40, chuva, 11h15, parou. Olha, vai entrar agora, entrou? Vai, entrou sem chuva. Sabe o que é isso? Deus está no tempo. Reconheça Deus nos detalhes, reconheça Deus em tudo, em todo momento. E em terceiro, reconheça Deus nas pessoas. Comece a orar sua liderança, comece a orar seu irmão, ministro de dança, comece a orar os outros pessoas que são de Deus. Reconheça, veja Deus nas pessoas. Seja humilde. Comece a enxergar Deus usando as pessoas, usando as crianças, usando os seus amigos, usando os seus familiares. E quando a gente enxerga Deus, a gente aprende algumas coisas. Quando a gente começa a enxergar Deus em todas as coisas, detalhes, em todos os momentos, todo o tempo, em todas as pessoas, a gente vê Deus agindo. Até para amar, até para perdoar, a gente fala, pô, essa pessoa é difícil, mas eu vou perdoar, porque eu vejo Deus fazendo uma obra na vida dela. Então, a gente aprende 3 coisinhas. A gente começa a aprender a ouvir mais Deus, porque a gente só pode ver quando a gente começa a aprender a ouvir. E eu profetizo que você vai aprender a ouvir em nome de Jesus. Amém? Quando você começa a enxergar Deus, você começa a ouvir a voz dele, porque ele fica seu amigo. Você vê Deus, você vê ele, você vê um Deus invisível, a coisa mais louca. O evangelho é a coisa mais pirada que existe. Você começa então a ouvir, você começa também, segundo, a sentir. Eu senti Deus aqui. Ontem eu estava orando pela repórter, e Deus, eu estava falando, vamos fazer uma oração. E Deus me revelou uma coisa de anos da vida dela atrás. E ela falou, isso eu ouvi há muitos anos atrás. Eu falei, sabe por que isso? Deus. E eu sentia Deus, eu comecei a arrepiar. Falei, isso é ver Deus. É você começar a sentir a Deus. E por último, você vê Deus. Você vê Deus. É você testemunhar Deus. Você só consegue ser um testemunha, ser minhas testemunhas, se você consegue ver. Porque você só pode imitar quem você vê. E ser testemunha é o quê? Pensar, falar e agir como Cristo. Em nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra
profetizando na sua vida em nome de Jesus, que você vai ser um testemunha do Senhor. Uma testemunha. Porque você vai começar a ver Deus em tudo, em todos os momentos, no tempo, no seu ministério, na sua vida pessoal, nas suas dores, nas suas enfermidades, nas suas lutas, no seu ministério, como você reage, como você sente. Aí você vai começar a sentir a Deus, você vai começar a ouvir a Deus, você vai começar a ver a Deus em tudo, você vai começar a reconhecer Deus no ambiente, você vai começar a reconhecer Deus nas pessoas, nas situações. Aí você vai ser uma testemunha. Você vai pensar mais como Ele, porque você vai se comunicar com Ele. Você vai começar a falar como Ele, porque você vai conversar. Você vê um Deus visível, você conversa com Ele. E você vai começar a agir como Ele, porque você vai ser um imitador de Cristo. Você vai imitar o Deus que você vê. Você imita um Deus que você vê. Você só pode imitar o Deus que você vê. Guarde essa palavra, quero ser imitador. Mas você precisa ver. E você vai ver Deus reconhecendo, entendendo, enxergando. Como? Nos detalhes, em todo o tempo e nas pessoas. Vai aprender o quê? Aprender a ouvir, vai aprender a sentir e vai aprender a testemunhar. Como? Pensando, falando e agindo em nome de Jesus. Guarde essa palavra. Chega de ansiedade. Chega de ficar louco, doido, gritando. Chega de ser uma pessoa difícil, problemática, complicada. Sabe? Em nome de Jesus, está na hora de alargar as estacas da tenda. Está na hora de você entender o seu chamado. E muita gente que era para ser pastor, mas está segurando. Alarga as estacas da tenda. Abre o teu coração. Receba essa palavra e em nome de Jesus, que a partir de hoje você toma uma decisão. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, em nome de Jesus. Guarde essa palavra, queridos, porque aí sim, você vai ser o ministro do Senhor, representante de Deus na terra. Porque você está imitando, porque você está falando, porque você está pensando, em tudo você vê Deus. E quando você for ministrar, louvar, adorar o Senhor, você vai sentir o quê? A presença de Deus. O ambiente de Deus. E você vai falar, Deus está aqui. Por que Ele está aqui? Porque eu o vejo. Eu o invoco e vou invocar a Deus e Ele vai me responder em nome de Jesus. Amém? Põe a mão nos seus olhos e fala, eu estou vendo a Deus com os olhos fechados, porque eu reconheço, porque eu entendo e porque eu enxergo dessa maneira pela fé em nome de Jesus. Abre os teus olhos e agora os seus olhos estão diferentes. Está um pouco embaçado, mas agora vai começar a abrir em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa palavra sobre a vida de cada um e que em nome de Jesus você possa viver um final de semana abençoado aí, um tempo muito abençoado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Essa palavra é tremenda. Amém, amém. Tremenda. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês.